E aí, pessoal, beleza? Gente, é o seguinte, a gente trabalhou aí anteriormente com o gráfico cartesiano, né? A gente vai continuar trabalhando, mas agora a gente vai dar uma pausa, tá? Nós vimos aí o que eram as abscissas, as ordenadas, os pares ordenados, né? No caso, o eixo de x e y. Vimos também o gráfico cartesiano, os tipos de funções, no caso função crescente, decrescente, função constante, o que vocês viram aí nesses últimos dias em relação ao conteúdo de função afim, tá? Dentro disso aí, agora a gente vai estar trabalhando os zeros da função afim, ou também chamado de raízes da função afim, ou zeros da função polinomial do primeiro grau, né? Que a função afim, ou função do primeiro grau, também é chamada de função polinomial do primeiro grau, tá? Mas função afim é mais simples, eu só estou dizendo a nível de conhecimento de vocês, para conhecimento, porque alguns livros, alguns autores trazem dessa maneira, tá? Então agora vamos estudar os zeros da função afim, ou também chamado de raízes, e vou estar mostrando para vocês aqui, e na sequência e nas próximas aulas estarei mostrando como é que a gente põe isso no gráfico, certo, gente? Então é o seguinte, nós temos no exemplo 1, y igual a x menos 6. Como a gente está tratando de zeros, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, no lugar desse y aqui, a gente vai colocar 0, reescrever a nossa função, tá? E simplesmente a gente vai resolver. Ou seja, se tem 0 igual x menos 6, eu troquei aqui o y por 0. Por quê? Porque é zeros da função. Então, vai ficar, esse x vem para cá com sinal invertido, x, tá? Igual a menos 6. Então, por que eu fiz isso? Justamente pelo fato de que eu estar trabalhando com esses zeros da função. Como aqui não pode dar negativo, o que eu faço? Multiplica por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar x igual a 6 positivo. Com isso aí, a gente resolve o primeiro exemplo, tá? Está resolvido por quê? Simplesmente eu troco esse y pelo 0, resolvo isso aqui, ó, esse x vem para cá com sinal invertido e isolo o menos 6. Então vai ficar menos x igual a menos 6. Depois, como aqui não pode dar negativo, multiplica-se por menos 1. Ele muda o sinal aqui, muda o sinal aqui. E aí, o nosso x fica igual a 6, tá? No próximo exemplo, nós temos y igual a x menos 4. Da mesma maneira, como a gente trabalha com zeros da função, no lugar do y eu coloco 0, certo? E aí, vai ficar menos x menos 4 e... o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa função. Resolvendo aqui, esse 0 vai ficar aqui, o x vem aqui negativo, então fica negativo, ele é negativo, ele vem positivo, então fica positivo x igual a menos 4, certo? Então ele ficou igual a menos 4. Por quê? Se esse x ele vem para cá negativo, ele é negativo, ele vem positivo, ele muda de lado, ele muda de sinal. E o menos 4 fica da maneira como está, e aí o nosso zero da função seria menos 4. No exemplo seguinte, nós temos aqui y igual a menos x mais 10, da mesma maneira que nos outros exemplos aí. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente no lugar desse y, coloca o 0, certo? Igual menos x mais 10. Agora, aplicando aí aquela propriedade que a gente viu das equações do primeiro grau, o x vem para cá com sinal invertido, então ele vem como x positivo, igual a 10. Também a gente finalizou aí essa função, tá certo? Agora nós temos no exemplo 4, y igual a 1 menos 5x. Quem é que está no lugar errado? Primeira coisa, o y troca por 0. Igual, nós temos 1 menos 5x. Está aí. Se isso aqui é uma equação do primeiro grau, quem é que está no lugar errado? O menos 5x. Então, ele vem para cá
com sinal invertido, 5x. Ou seja, ele vem 5x positivo, igual a 1. Tá, só que eu vou fazer agora o seguinte, x igual 1 sobre 5. Por quê? Porque esse 5 passa para cá dividindo. Então, fica x igual a 1, o 5 vem para cá dividindo. Então, o nosso zero, ou a nossa raiz, é 1 sobre 5, certo? Bom, no exemplo 5, da mesma maneira, no lugar desse y aqui, ó, substitui por zero. E reescreve igual 2x menos 3. Então, 2x menos 3. Esse 2x vem para cá com sinal invertido. Fica menos 2x igual menos 3. Aqui não pode dar negativo. Então, multiplica por menos 1. Multiplica-se por menos 1. Aí ele fica 2x positivo, tá? Porque menos 1 vezes 2x dá 2x. Menos 1 vezes menos 2x fica 2x, menos 1 vezes menos 3 fica 3 positivo. Com isso aí, vai ficar da seguinte maneira, x igual o 3 que eu tenho aqui e o 2 passa dividindo. Então, fica 3 sobre 2, ou 3 meios. No exemplo aqui 6, nós temos uma fração. Então, no lugar do y, 0, fica 1 sobre 2x mais 3. Esse 1 sobre 2x vem negativo, então menos 1 sobre 2x igual a 3. Multiplica-se por menos 1, tá? Eu vou trocar os sinais, então vai ficar 1 sobre 2x igual a menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Como aqui eu só tenho na forma de fração aqui não, faz o seguinte, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1, ou 1x vezes 1, eu tenho 1x. E 2 vezes menos 3, eu tenho um total de menos 6, ou 6 negativo. E aí também a gente finaliza essa nossa questão. Depois nós temos ali o exemplo 7. Y, põe 0 igual 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12, menos 12. O 4 passa para cá. Menos 4x igual menos 12. Multiplica por menos 1, fica x, ó, 4 positivo e 12 positivo. Então, já vou fazer direto, 12 sobre 4. X igual a 3 e também o nosso cálculo terminou aí. Nesse caso, esse x vem para cá, menos x sobre 2 igual a menos 1. Multiplica por menos 1, vai ficar positivo, positivo. E aí eu vou excluir. E aí, põe 1 aqui, multiplica cruzado, x vezes 1, x. Igual 2 vezes 1, 2. Então, o x é igual a 2. No exemplo 9, vou fazer a mesma coisa. Passa para cá, fica x igual a 1 sexto. E aí, finalizou. Ah, mas o senhor não colocou zero, professor? Se eu colocasse o zero aqui, ó, o x passa para cá, menos x. E aí, multiplica por menos 1, fica x igual a menos 1 sobre 6. E o nosso cálculo também está finalizado. No último exemplo, no lugar do y, 0 igual 8 vezes x, 8x, menos 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Agora, o 8x menos 8x igual a menos 4. Multiplica-se por menos 1, certo? Fica x igual a 4 sobre 8. Divide por 4. Eu vou simplificar, porque não dá para dividir 4 por 8, né? Não vai dar uma divisão exata, vai dar em decimal. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E aí também finalizamos. Então, gente, não é difícil, é uma coisa tranquila. Então, o que eu quero que vocês entendam? Sempre, pessoal, no lugar do y, quando a gente tratar de zeros da função ou raízes da função afim, no lugar do y, nós vamos colocar o zero e resolver na forma de equação do primeiro grau. Lembrando que sempre as incógnitas, os valores desconhecidos, no caso o x que a gente utiliza, ele vai para o lado de lá, né? No caso para esse lado aqui, e para o lado de cá vem sempre os nossos números aí sem as incógnitas. Tá certo, gente?
Então eu vou deixar algumas atividades aqui para vocês estarem resolvendo, tá? E na próxima aula estarei corrigindo. Bom, pessoal, então aí estão as atividades que eu vou deixar para vocês, para a gente estar corrigindo na próxima aula, tá? Encontre os zeros das funções, então tem da letra A da letra J, é só aplicar essa regra que eu falei para vocês, no lugar do y, transformar esse y sempre em uma equação do primeiro grau, troca o y por x, por zero, e aí resolve, calcula o valor de x através da equação do primeiro grau e acabou. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, é bem tranquilo e até a próxima aula.